Bom dia, turminha. O nosso assunto hoje vai ser sobre indígenas das terras onde hoje é o Brasil. Então, nós estudamos sobre os povos indígenas da América, estudamos os maias, incas e astecas que viveram em diversas regiões da América, e hoje nós vamos estudar os nossos povos que estão na raiz da nossa existência, que são os povos indígenas do Brasil. Então, primeiros habitantes da América, índios. Índios, ameríndios ou nativos americanos são os nomes dados aos habitantes das Américas antes da chegada dos europeus e seus descendentes atuais. Em 1500, estima-se que existiam 6 milhões de índios e 1.200 línguas diferentes, organizadas em diversas tribos nas terras onde hoje é o Brasil. Por isso, não é correto afirmar que os índios são todos iguais. Não são. São povos diferentes que têm a sua própria cultura, o seu modo diferente de viver. Eles foram chamados todos de índios por causa daquele erro histórico que eu sempre falo para vocês, de Cristóvão Colombo, que pensou que havia chegado às Índias. Então chamou todos os nativos daqui da América de índios. Mas eles não são iguais, eles têm maneira diferente de viver, de se comunicar, de se comportar e de praticar sua própria cultura. No Brasil, os povos principais eram os Tupi-Guarani. Os povos Tupi-Guarani eram agricultores, pouco sedentários e de muita rivalidade intertribal, que dominavam a costa brasileira de São Paulo ao Pará. Foram os primeiros a entrar em contato com os europeus. Os Tupi-Guarani estavam bem mais organizados do que as outras nações. Para ser um povo daquela época, entre aspas, chamados de selvagens, eles eram muito bem organizados para a sua época. É pouco que se sabe sobre a história dos povos indígenas da América. Quanto à sua população, em 1500, por exemplo, o que existe são apenas estimativas. Alguns dizem que havia de 2 a 4 milhões de indígenas. Outros afirmam que poderia variar de 6 a 10 milhões. Outros, ainda mais ponderados, acham que poderiam ser de 3,5 a 6 milhões. De uma forma ou de outra, eram milhões de índios agrupados em centenas de povos que falavam perto de 1.300 línguas. Diferença entre os indígenas. Os povos indígenas são diferentes entre si, como eu já disse, como se pode notar comparando a aparência física de cada grupo, as línguas que falam e as artes que praticam. Então, eles podem ter a mesma denominação, mas não são iguais na maneira de se comportar. Conhecendo povos indígenas. Para conhecer melhor os povos indígenas, é importante estudar sua língua. As línguas indígenas faladas no Brasil podem ser classificadas em 2 troncos linguísticos principais, o Tupi e o Macro-G. As línguas são agrupadas em famílias, origens comuns chamadas de troncos. O tronco Tupi, Macro-G, Caribe e Aruaque. Cerca de 274 línguas indígenas faladas no país. Ainda hoje se fala essas línguas dentro das tribos. Eles ainda falam muito essa língua deles lá, né? Claro que muitos deles já aprenderam a falar o português, mas quando os portugueses chegaram aqui, eles não sabiam falar nada de português, então tiveram que aprender, né, a língua portuguesa. Deveria ser o contrário, já que eles estavam na casa deles, os portugueses que deviam ter aprendido a língua deles, mas não foi isso que aconteceu. Os portugueses forçaram ele a falar a língua portuguesa. Então, diferença e semelhança entre os indígenas. As diferenças. Cada povo indígena possui sua língua, suas crenças, um jeito próprio de trabalhar, pensar, agir, celebrar, construir casas, relacionar-se. Cada povo tem, portanto, uma cultura própria. Essas são as diferenças. Agora, as semelhanças quer dizer, a terra para os indígenas era de quem trabalhava nela. Todo mundo que trabalhasse na terra teria direito a ela, não havia demarcação, não tinha esse negócio, essa terra é minha, você não anda, esse fruto é meu, você não come, essa flecha é minha, você não pega. Tudo era dividido entre todos. A divisão do trabalho é feita por sexo e idade. Todos os membros do grupo têm acesso ao conhecimento.
necessária à sobrevivência física e cultural. Então, entre os indígenas, o trabalho era dividido, os homens caçavam, pescavam, faziam guerra, as mulheres plantavam, faziam as tarefas domésticas, cuidavam das crianças. As pessoas idosas ajudavam fazendo cestos, trabalhos mais leves. Todos eles tinham conhecimento necessário à sobrevivência física e cultural. Então, eles aprendiam desde cedo a sobreviver dentro das florestas e aprendiam também como funcionava a cultura de cada povo. População indígena. A população indígena foi amplamente exterminada pela conquista dos europeus, caindo de uma população de milhões na era pré-colombiana para cerca de 300 mil em 1997, agrupado em cerca de 200 tribos diferentes. No entanto, o número pode ser muito maior se as populações urbanas indígenas forem consideradas em todas as cidades brasileiras atuais. Uma pesquisa linguística de 1985 encontrou 180 línguas indígenas vivas, com 155 mil falantes. Então, existem muitas pessoas indígenas que moram nas cidades que eles deixaram as aldeias, deixaram os lugares onde eles viviam para se tornarem pessoas, entre aspas, civilizadas, conviver com o povo civilizado. Mas esses povos não deixaram de ser indígenas, não perderam a sua origem. Tanto é que de vez em quando eles fazem alguma manifestação popular que lembra o povo indígena, né, desde a sua origem. Sociedade e política. Forte tradição militarista, né? Todos eles, desde criança, que eles já aprendiam a lutar se precisasse para se defender ou para conquistar novos territórios. Organização social vinculada à posição política e econômica. O Estado era chefiado por um imperador que contava com o apoio de funcionários da administração das terras e construções do império. No topo da hierarquia social estavam os militares, sacerdotes e os nobres. Essas três classes exerciam importante papel na manutenção do império, na conquista de novas terras e o contato entre o homem e os deuses. A exemplo de todos os povos antigos, né, os indígenas, os índios brasileiros também eram politeístas, adoravam vários deuses. Tinha umas tribos, diferentes dos tupis, que eram os tapuias. Tapuias, eles não eram tão amistosos quanto os tupis. Os tupis habitavam o litoral e eram mais assim, bem receptivos. Já os tapuias moravam mais no interior e eles eram mais, vamos dizer assim, mais ariscos, né? Mais reservados. A história conta que os índios canibais também vieram dos tapuias. Tapuias em tupi-guarani quer dizer inimigos. Talvez os tupis, né, tenham criado essa denominação para os povos que moravam no interior. Eles também já faziam ritos funerários, né? Já enterravam seus mortos, colocavam em urnas funerárias, que era um pote grande, né, um vaso grande, onde colocavam lá os mortos, e eles sepultavam. Por que 19 de abril é dia do índio? O dia do índio é comemorado em 19 de abril no Brasil para lembrar a data histórica de 1940, quando se deu o primeiro Congresso Indigenista Interamericano. O evento quase fracassou nos dias de abertura, mas teve sucesso no dia 19, assim que as lideranças indígenas deixaram a desconfiança e o medo de lado e passaram para discutir seus direitos em um encontro marcante. Então, esse dia 19 de abril foi um dia que aconteceu o encontro entre as autoridades e os indígenas que foram lá para reivindicar seus direitos. Não seria necessário fazer isso se os homens, entre aspas, civilizados, né, o homem branco, soubesse dividir direito às terras. O Brasil tem terra para muita gente, então não tem necessidade do índio ficar sem terra e ter que fazer parte de um congresso para reivindicar seus direitos, mesmo porque eles eram os verdadeiros donos da terra. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, né? A nossa agenda de hoje é páginas 154 e 155.
Fiquem com Deus, beijo grande e até a próxima.